Boa noite a todos, a paz de Deus seja convosco. Cá estamos nós para mais um vídeo, para mais um estudo, para mais uma aula deste nosso canal Estudando as Escrituras. E neste vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, falando sobre o pecado original. Foi publicada já a parte 1 e esta que você agora está assistindo e ouvindo é a parte 2. Então, para uma melhor compreensão do assunto, caso você ainda não tenha assistido a parte 1, assista e depois você volta aqui e assiste esta parte 2, que é uma continuação dessa pequena série de 3 episódios sobre o tema pecado original. Bom, no primeiro vídeo, na primeira parte deste tema, foi exposto o conceito e a definição de pecado original. O que vem a ser isto? O que de fato é pecado original e como que isto aconteceu? Qual a sua definição? E uma explicação o mais detalhada possível, sem gerar dúvidas, acerca disto. E agora, na segunda parte, na continuação, nós vamos falar algumas das consequências principais deste problema, alguns dos seus impactos. Então, primeiro, nós compreendemos o que é o pecado original e agora nós compreenderemos o que ele causou, o que ele provocou, quais os impactos que ele teve na sociedade humana como um todo. Bom, como você pôde compreender pelo primeiro vídeo, a serpente, que é o diabo em si mesmo, engana Adão e Eva e eles cometem o pecado original. E logo depois disto, estando ambos ainda no jardim do Éden, Deus aparece, se manifesta e, já sabendo pela sua onisciência da realização do pecado original pelas suas criaturas, pelos seres humanos, Adão e Eva, ele interroga, faz uma breve conversa com ambos e depois que ele obtém a confissão da boca de Adão e Eva sobre o pecado original, ele começa a estabelecer algumas punições, digamos assim, para Adão e Eva por terem comido o fruto proibido, praticando assim o primeiro dos pecados. E eu vou estar lendo aqui os versículos que registram com precisão as palavras do Deus Altíssimo, que se encontram lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, onde é possível ler as seguintes palavras: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra,
porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Bom, estes são os versículos que registram as palavras de Deus punindo Adão e Eva depois que eles cometem o pecado original. E estes versículos, eles possuem uma grande profundidade que vai muito além daquilo que aparenta no início. E eu poderia falar muito acerca de cada um destes 4 versículos que aqui foram lidos, mas eu quero focar em alguns pontos principais. Sendo o primeiro ponto fundamental, a primeira consequência grave que surgiu a partir do pecado é o distanciamento e a separação entre o homem e Deus. Você veja que o pecado, ele fez uma separação entre Adão e Eva e o seu Criador. E isto se seguiu até os dias de hoje. O pecado, desde então, é aquilo que separa Deus e o homem. Como dito anteriormente, no último vídeo, antes do pecado original, existia uma relação de comunhão entre Deus e as suas criaturas, os primeiros homens, Adão e Eva, de modo que Deus se relacionava muito estreitamente com ambos. Mas, uma vez cometido o pecado, essa relação foi cortada e o pecado separou o homem de Deus. O homem se distanciou de Deus por causa dos seus pecados. Não que Deus tenha se distanciado, na verdade foi o oposto. O homem, pela sua desobediência, por haver pecado, se distanciou de Deus, tendo a sua relação com o Altíssimo cortada. Esse é o primeiro impacto negativo. E o segundo, que se segue nos versículos, é a morte. Você veja que Adão e Eva, enquanto viviam no paraíso do Jardim do Éden, eles não tinham perspectiva de fim. A vida deles não teria fim. Era uma vida eterna e infinita, assim como a vida de Deus. Mas, por causa do pecado, Deus colocou e determinou um ponto final para a vida daqueles dois que morreram. A morte, então, surge como uma consequência negativa do pecado original. Se não houvesse pecado, não haveria morte, porque a morte é uma consequência final do pecado. E antes do pecado original, não havia perspectiva de morte para Adão e Eva, mas passou a haver uma vez que eles pecaram. Bom, outra consequência que também é notável nos versículos que nós lemos é a maldição contra a terra e também a imposição do trabalho. Você observa que, muito provavelmente, a gente imagina, no Jardim do Éden, não existia necessidade de cultivo, não havia necessidade de trabalho por parte de Adão, porque tudo aquilo que ele precisava para a sua vida, para a sua subsistência, era proporcionado da terra, sem que ele plantasse, sem que ele fizesse nenhum trabalho. Mas uma vez cometido o pecado original, Deus amaldiçoou a terra de modo que a produtividade dela foi limitada. E sem o trabalho, sem o esforço humano, o homem não pode existir. Ele não conseguiria os recursos de que precisa para a sua subsistência. E ainda surge neste ponto os males da terra, que a Bíblia vai ilustrar como os espinhos, os abrolhos, os cardos, que são todos aqueles elementos da natureza que têm um potencial danoso contra a vida do homem, né? Os espinhos, a peçonha e coisas semelhantes.
Então, uma vez cometido o pecado original, surge a necessidade do homem de trabalhar para sobreviver e ainda de lutar pela sua sobrevivência, e mesmo que ele lute e sofra com isso para a sua subsistência, a vida dele tem um final que chegará em algum momento determinado por Deus. O que são, é claro, consequências muito negativas e muito evidentes do pecado original. E bem, até agora já citamos a maioria e as mais importantes das consequências negativas e dos impactos do pecado original. Mas falta ainda alguns, sobretudo os das mulheres, por causa do pecado que foi cometido também e primeiramente pela mulher, pela Eva. E por causa disso, alguns impactos, algumas punições da parte de Deus foram atribuídas exclusivamente à mulher, ao sexo feminino. E a mais notável é a dor no parto e as dores da menstruação e do período da menstruação. A gente vê que ali nos versículos, essas coisas, estes malefícios, se manifestam como uma punição mesmo da parte de Deus à mulher, ao gênero feminino de maneira específica, por ela haver também pecado. Então, a partir daquele momento, todo o trabalho de parto seria muito doloroso e haveria essas dores no período menstrual. Então, esses que eu citei até agora são os maiores dos malefícios, dos prejuízos, dos danos, das punições que foram atribuídas ao homem por causa do pecado original. Essas são as maiores consequências. Mas agora que já estamos chegando no final do vídeo, é hora de falar daquela que eu considero a pior de todas. Como eu gosto de fazer, eu deixei o melhor para o final, entre aspas, porque neste caso o melhor é o pior, literalmente. Você veja que existiram essas consequências, essas punições, mas existiu também uma consequência principal que, assim como todas as outras, vale lembrar, foi transmitida a todo o gênero humano. Todas as pessoas, todos os seres humanos sofreram estas consequências, estas punições, tiveram estes prejuízos por causa do pecado original, como um fruto do pecado original. E este fruto se estendeu a todas as pessoas, a todos os seres humanos, sem exceção. E, por último, eu quero citar um dos principais que talvez seja maior do que todos esses, que é o negócio da natureza pecaminosa. Existe já há bastante tempo no meio cristão, na declaração de fé, na consciência geral do cristão, a ideia da carne, que é uma ideia criada e mencionada dentro da própria Bíblia. A própria Bíblia vai falar sobre isso e teologicamente a gente tem uma compreensão muito ampla acerca disso, que é a natureza pecaminosa do homem, que é muitas vezes referida como a carne. E o próprio Jesus vai falar disso aí quando ele diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Daí você pensa, o que seria esta carne? Ora, essa carne, a gente compreende teologicamente, é claro que existem outras interpretações, mas a mais crível de todas elas é a de que a carne seria uma natureza pecaminosa que habita dentro do ser humano e é um prejuízo causado pelo pecado original, é um fruto do pecado original. E se trata
de maneira resumida, de uma tendência natural do ser humano, uma inclinação natural ao pecado e a tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é prejudicial e contrário a Deus. E isto é um fato absoluto, observado o tempo todo, em todas as ocasiões. Não é novidade para ninguém que existe uma tendência natural dentro do ser humano de fazer a coisa errada, de fazer o ruim, de cometer o pecado. O sujeito, ele faz a coisa errada porque ele gosta, ele comete o pecado porque ele gosta. Existe uma tendência natural dentro das pessoas de fazerem aquilo que é errado, aquilo que é ruim, aquilo que é proibido. E essa tendência, essa natureza, é um fruto do pecado original. E você observa isso o tempo inteiro. Entre os jovens, entre os adultos, até mesmo entre as crianças e os idosos, as pessoas elas sempre vão tender a fazer a coisa errada. Elas querem prejudicar sempre uns aos outros, fazer aquilo que é ruim, praticar o mal. Isso você pode observar todos os dias, diariamente. As pessoas elas não se importam nem um pouco em fazer aquilo que é ruim para as outras pessoas, em praticar o mal, em fazer o pecado. Elas gostam disso. O que acontece? O pecado original produziu isso. É uma tendência natural do ser humano em fazer a coisa errada, em praticar o pecado, em fazer aquilo que é mal. Se o sujeito não tiver um freio, ele vai viver constantemente em pecado, praticando a maldade, aquilo que é ruim. E essa abaixo somente do distanciamento de Deus é a consequência das mais gritantes dentre aquelas anteriormente citadas, que é a carne, essa natureza pecaminosa que se impregnou e quase que se fundiu à alma do indivíduo humano. Então, já para finalizar o vídeo, você já deve ter compreendido que o pecado original, além de ter sido catastrófico, produziu muitos prejuízos e muitas consequências negativas que se estenderam a todos os homens, a todo o gênero humano. E ainda hoje estão aí, dentro de cada uma das pessoas que ainda não se libertou disso. Então, meu amado, nesse vídeo você pôde compreender os males e as consequências e os danos, os prejuízos que foram causados por causa do pecado original. E este era o objetivo deste vídeo, fazer com que você saiba e compreenda os malefícios do pecado original que se estenderam a todo o gênero humano. E aqui eu encerro este vídeo, depois de já ter explicado e exposto todas as principais consequências do pecado original. Faltou uma ou outra menos relevante, mas aquilo que é mais fundamental eu mencionei e eu expliquei aqui, dentro dessas consequências do pecado original. E aguarde o próximo vídeo, porque na parte 3, que vai ser a finalização deste assunto, eu vou falar de um tema dentro do pecado original muito relevante, que é o caminho para a libertação. Como que o sujeito consegue se desprender de todos estes prejuízos, ou quase todos eles, porque existem alguns que não são possíveis, mas isto é tema para o próximo vídeo. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo o que foi dito. E caso surja qualquer dúvida, os comentários servem exatamente para isto, para que você tenha um diálogo comigo e eu possa satisfazer as suas dúvidas, certo? Então, aqui eu finalizo este vídeo.
Se você aprendeu algo novo, se este conhecimento agregou valor à sua mente, não se detenha, deixe um like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Uma boa noite a todos, Deus vos abençoe.